Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Dias desses aí, eu estava assistindo um vídeo do Iago Martins, aquele pastor lá do super inteligente, eu gosto, acho ele um cara inteligente, né? Mas como todo mundo, ele tem falhas e limitações, como todos nós, né? Mas eu gosto muito dele, é um dos meus preferidos em termos de assistir vídeos e tal. Então ele tem um vídeo lá que tá falando lá sobre riquezas e tal. Como eu já falei, estava naqueles podcasts que são evangélicos, mas que só pregam ou que só se fala de dinheiro, estilo Primo Rico e outros que tem por aí, que só falam em ganhar dinheiro e ficar rico. E aí eu tô lá assistindo esse vídeo e eu escrevi no comentário lá que aqueles pastores é, capitalistas só pensam nisso e eles são que se dão bem, né? Porque o título acho que era alguma coisa a ver, o recorte era alguma coisa que tinha a ver com a questão de ser bem sucedido, cristão bem sucedido, uma coisa nesse sentido. E aí eu coloquei que quem bem sucedidos quem são os, os líderes religiosos ou aqueles que estão na ponta, porque quem está na base não é bem sucedido, assim como as pirâmides financeiras que acontecem aí. Inclusive teve uma pirâmide financeira aí que deu um prejuízo de 100 bilhões aos brasileiros que investiram. Até toquei nesse assunto aí, tem um monte de gente envolvida, como dono, como participante, como garoto propaganda, mas tem. Então, esse pessoal só toca nesse tipo de assunto. E aí é uma coisa que eu até tô vendo meu síndico ali vindo morrendo com a caixa na mão. Então, eu vendo lá esse vídeo, aí eu fui e comentei sobre isso, né? Que essas pessoas que são bem-sucedidas são, de fato, os líderes. Eles é que têm dinheiro, e ganham dinheiro, recebem dinheiro, e até Pix milionário o pessoal está recebendo aí. Então é estranho isso, é complexo. E as pessoas que são menos favorecidas é que são as que mais contribuem com isso. Por quê? Porque eles têm esperanças também de ficarem ricos da noite para o dia. Eles estão preocupados com salvação, preocupados com outras, com nada espiritual. A questão é material, a questão é o aqui e agora, é para viver bem e muito bem, gastando dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? Né? Seria uma hipocrisia minha dizer que não gosta de dinheiro. Mas nós vivemos num mundo material e esse mundo é assim, ele exige que nós tenhamos dinheiro desde tempos imemoriais. Então, ou seja, as pessoas vivem e trabalham por dinheiro. Ninguém sai de casa para trabalhar porque simplesmente gosta. Você vai trabalhar porque você precisa do dinheiro, você precisa comprar, precisa negociar. E para que uma marca da besta maior do que essa? Do que o dinheiro, né? Na minha concepção. Enquanto o nego fica procurando outras coisas, eu acho que o dinheiro já é a própria coisa. Sem dinheiro você não compra. Né? Essa é uma grande realidade. Sem dinheiro você não compra nada, você não negocia. E estou dizendo dinheiro em todas as suas formas de dinheiro. Né? Tanto em espécie, como cartões de créditos, como outros tipos de transações, mas é dinheiro. É disso que eu estou falando, de cifras cifras monetárias e coisas parecidas. Todo tipo de transação monetária, pecuniária, é disso que eu estou falando. Então, as pessoas vão lá nos templos e pedem, clamam por dinheiro, só por coisas assim. Dinheiro tem que ter a saúde, ou então o dinheiro para comprar a saúde e coisas parecidas. Não tem ninguém está atrás de salvação. Esse tipo de pregação ela não existe mais. Há muito tempo que ela não existe, há muito, mas eu estou falando de muito, muito, muito mesmo. Né? E aí
uma pessoa escreveu de volta lá, né? Aí eu falei assim, que os pastores capitalistas e tal, aí ele vai e me coloca que, pastores de esquerda também. Aí eu fui falar assim, cara, de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Que eu tô falando disso. Mas beleza, eu não estava falando especificamente disso, eu estava falando de pessoas que correm atrás de dinheiro. Mas quando se fala em capitalismo, muitas pessoas têm reações assim das mais inesperadas, e normalmente são pessoas que não têm o capital, né? E é por isso que algumas dessas pessoas são levadas a odiar outros, principalmente Marx, por exemplo, que as pessoas nunca leram, os pastor que nunca leu nem assim, acho que uma vírgula sobre do que o cara disse, mas ele tem uma reação de que praticamente ele estaria se referindo a alguma espécie de demônio, né? Por quê? Porque vai falar contra os abusos. O que ele fala especificamente, o texto em que Marx fala sobre religião, aquela questão de religião é o ópio do povo, é mais uma defesa ao direito do povo a ter a religião que quiser do que basicamente está criticando você por ser religioso. E não é essa a ideia. A ideia é exatamente o contrário. A ideia é de que você teria ali, se você ler o texto todo, né, inclusive eu tenho um vídeo aí em que um filósofo, não sei se foi um filósofo ou um historiador, que lê o texto e você compreende que tá aí na internet, inclusive, se você quiser, se você tiver interesse, você busca, né? Então, fala sobre essa exploração exacerbada dos capitalistas. E os capitalistas, eles querem que você trabalhe até a morte, seja ele aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, seja lá onde for, né? Então, ou seja, eles querem que você trabalhe o máximo que você puder de horas por dia e que você ganhe o mínimo possível. Repito, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja lá na China, né? Ou lá na Coreia do Norte, tanto faz, né? Então, o importante é que se você trabalhe muito e ganhe pouco, para quê? Para que o capitalista ganhe mais ainda. O capitalista ele não tem interesse de dividir os lucros dele com você ou que você se torne um igual a ele. Ele não tem interesse. O interesse é que você permaneça trabalhando e ganhando pouco. Assim como os líderes religiosos querem que você permaneça acreditando nas palavras que ele diga, mesmo que essas palavras sejam mentirosas. E que você continue ali, apavorado, porque quando você estiver apavorado, você continua ali na base da pirâmide. É como o mito da caverna de Platão, né? E às vezes um ou outro consegue sair da caverna do Platão, mas não consegue trazer o restante. O cara consegue sair da caverna, né? Ver como as coisas funcionam, porque quem está na caverna não sabe, vê apenas sombras. Vocês já viram essa alegoria da caverna, mito da caverna de Platão? A alegoria é essa, de pessoas que estão presas e que não conseguem sair e veem apenas sombras, e aquelas sombras formam, igual você está aqui, a sombra forma objetos que tem uma formação diferente, que faz com que a pessoa pense, olha, ali tem dragões, tem feras, tem coisas, e é basicamente isso. Então as pessoas querem que a gente continue ali naquela caverna, sem raciocinar muito, sem pensar, né? E isso é bom, porque o controle da massa é maior quando a massa não é pensante, mas como eu já disse no outro vídeo, se nós nos juntarmos, e é o que eles não querem, nós somos mais fortes, né? Eles preferem que nós sejamos separados mesmos, né? Então, por isso, no mundo inteiro, essa ruptura que está tendo no Brasil, ela existe no mundo inteiro, né? Separando as pessoas para que os grupos que forem mais fracos sejam eliminados. Isso aconteceu na história do mundo em todos os tempos. Em todos os tempos. Um exemplo de enfraquecimento é o próprio Davi, quando manda
botar o Urias na frente de batalha mais pesada que tiver, para que o cara seja acometido de morte, para ele ficar com a mulher. Então isso é só um exemplo. Né? Tem o próprio exemplo do faraó fazendo isso com o povo. Né? O faraó, quando Moisés sai com o povo, faraó faz uma coisa semelhante. Os romanos, os reis romanos, né? Depois quando teve aquela divisão em Roma, também a mesma coisa, Cleópatra fazendo o mesmo processo, e vários outros guerreiros. A arte da guerra ensina isso. Né? Eu tenho a arte da guerra aqui. A arte da guerra ensina isso. O príncipe de Maquiavel ensina isso. Tem um príncipe aqui em algum lugar. Príncipe eu... Tá vindo aqui em algum lugar, mas tá nessa prateleira aqui. Ensina essas mesmas coisas. Vocês têm que dividir. Até apócrifos, como aqueles negócios do decálogo, aquelas coisas falsas que tem por aí, também ensinam as mesmas coisas. Né? Então, as pessoas elas não podem se entregar ou deixar com que outros controlem ou dominem suas mentes a ponto de que você não possa raciocinar mais. Ou seja, lamentavelmente. Então, voltando ali à questão do cidadão, e aí ele escreveu essas coisas e eu escrevi de volta para ele. Eu falei, não, eu estou falando desses esquerdistas mesmo. Aí falei Silas Malafaia, Edir Macedo e tal. Esses caras que eu falo sempre os nomes aqui, Agenor Duque, que são os caras que têm o capital. Embora eles ainda não sejam de fato os grandes capitalistas, mas eles têm o capital. E você que é um trabalhador, eu que sou trabalhador, não importa se você ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, 20 mil, nem talvez que você ganhe muitos milhões, igual alguns personalidades de televisão que ganham alguns milhões, e eles ganham dinheiro, podem montar as suas próprias empresas, como muitos fazem, mesmo trabalhando para outros. Eles são ainda assim trabalhadores. O cara trabalha numa emissora de televisão, o grande capitalista é o dono da televisão. Ele ganha, sei lá, só um exemplo aí, teve uma época, eu não sei se isso é real, de que o Faustão ganhava 5 milhões por mês, eu não sei se isso é real, tá? Mas beleza, digamos que o Faustão ganha 5 milhões por mês, mas o dono da emissora que ele trabalhava ganhava 100 milhões. Olha só a diferença. Né? Então, o grande capitalista é o cara que detém o capital. É isso, o capital é o dinheiro, quem tem muito dinheiro. Aí são os Rockefeller, os Rothschild e Aston, entendeu? É o cara dono do grupo Eleva aí, que é dono das lojas americanas também, e ainda com esse rolo dos bilhões aí. Então, esses caras são grandes capitalistas. E ele não quer que você se torne um grande capitalista. Né? E às vezes existem até grupos de pessoas que eles não aceitam que façam parte do grande capital. Então, se for, dependendo da situação, eles derrubam essa pessoa. A gente tem exemplos de pessoas que foram derrubadas por várias, ou que foram envolvidas em tramas que levaram a isso. Tramas de outros grupos. Existem, esses grupos são enormes, aí as pessoas ficam dando, esse é Illuminati, é não Illuminati, é família isso, família aquilo, família que essas famílias são ricas e poderosas, com assim, com capital que ultrapassa os PIBs de diversos países. Né? Então os caras têm tanto dinheiro que não tem mais o que fazer com isso. Mas eles não dividem esse dinheiro com seus trabalhadores, pelo contrário. Eles tiram mais dessas pessoas para terem mais e mais e mais. E quanto mais você tem, mais você quer. Essa é uma grande realidade. Quanto mais você tem, mais você quer. E esses caras são os grandes capitalistas. Mas eu estava falando de capitalistazinhos, mas que mesmo assim que fazem uma diferença entre mim, você e eles. Né? Que eles têm
muito mais bala na agulha, são, sei lá, o Malafaia ficou chateadinho quando a Forbes disse que ele era um dos pastores mais ricos do Brasil. Aí ficou nervoso, por quê? Porque eles são ricos, mas não querem ser ricos. O Malafaia estava gastando 7 mil por dia num resort, aí, sei lá, 4, 7 mil, eu posso estar exagerando aqui, tá, que eu não lembro mais, por dia no resort, mas não é rico, não é pobre, ou seja, é o salário de muitos mensais, talvez de 3, 4 meses, de pessoas que vão lá e dão dinheiro para ele todo mês, para ele curtir. Aí vão para fora do país, vai para a Suíça, vai para lugares onde eles não são conhecidos, para poder viver como eles querem viver, né? Viver a vida, mas querem que as pessoas tenham uma vida de retenções e privações, principalmente privações monetárias, né? Porque precisa dar para eles. Eles dizem que é para Deus, mas Deus não vai para a Suíça, Deus não vai para Espanha, para Itália, não vai para Disney, entendeu? Deus, se Deus é poderoso, está em todos os lugares, ele não precisa de passagem de primeira classe, coisas parecidas. E eu digo para vocês, eu não posso dizer muita coisa aqui, porque aí tem mas, então, essas pessoas são esses grupos de pessoas que fazem esse tipo de coisa. E eles são, de alguma forma, capitalistas. Você não, você é trabalhador, mas você não entende. E aí você sai em defesa do capitalista. Porque o capitalista dá emprego. O capitalista dá emprego, logicamente você trabalha para ele. Se você parar de trabalhar, se as pessoas fizerem greve, por exemplo, é por isso que as pessoas fazem greve, para poder conseguir algum benefício desse cara. Porque se depender dele, ele nunca vai te dar um aumento, ele nunca vai pagar os direitos que você tem realmente direito, e quando você sai da empresa ou abandona a empresa, muitas das vezes ele ainda te enrola. E você sabe, com as mudanças que o Temer e o último Bolsonaro, o último presidente que teve aí no país, ali, esse cara lá, o Inominável, ele também contribuiu para as mudanças que não beneficiaram nada o trabalhador, mas apenas os capitalistas e os grandes empresários, esses caras que ganharam muito mais dinheiro. Não é o cara que não beneficiou assim o cara que tem uma lanchonetezinha e tem 2 ou 3 funcionários. Não, foi o cara é sempre esses caras, aqueles que não querem pagar impostos. Os caras ganham muito dinheiro e não pagam imposto, aí a gente tem que pagar. E um dia desse eu estava vendo o Rodrigo Silva, novamente o Rodrigo Silva, falando sobre isso, lá no tal do Primo Rico, falando sobre isso, que ele falou assim, olha, esse socialismo de almanaque que quer taxar os grandes. O Rodrigo Silva é assalariado também. Ele ganha salário, ele não é o dono da Novo Tempo, não é o dono da igreja que ele pertence, ele é um assalariado. Mas, eu já disse e repito, ele fala sempre que não, mas eu digo e repito, e outras pessoas dizem e repetem também, que ele tem que fazer esse papel mesmo. Afinal de contas, ele pertence àquela organização, recebe dinheiro de lá, e realmente com o currículo que ele tem, talvez ele vá trabalhar em outro local, em outra organização, né? Mas para ele é confortável estar ali, né? E fazer defesa dessa coisa, né? Então fazer defesa desse estilo de vida, desse estilo de gerenciamento de dinheiro, né? Ou de coisas pecuniárias. Então ele vai fazer essa defesa, como outras pessoas vão fazer, e tal. Então você não pode defender um capitalista se você não é um capitalista. Se você é explorado pelo capitalista, trabalha para ele e ele só te paga porque ele é obrigado. Porque se ele não pudesse te pagar, ele não te pagava. Os capitalistas fizeram assim quando escravizaram negros, né? Pessoas que estavam lá nos seus países foram capturados e escravizados, né? E é complexo isso, né? E assim, mesmo você vê como é que a coisa é tão complexa. No Brasil nós tínhamos trabalhadores que eram escravizados, quando foram libertos, tem que
o Brasil fez? Trouxe japoneses, alemães, italianos e outros grupos para trabalhar no Brasil, pagando o salário, mas não pagavam para os negros que eram explorados aqui e faziam o mesmo serviço. Trouxeram essas pessoas de fora, deram terrenos e os negros foram simplesmente libertados sem nenhum benefício. E ainda o governo ainda indenizou os capitalistas daquela época, os donos de engenhos, entendeu? Essas pessoas, os escravocratas ainda foram indenizados porque perderam suas mercadorias, que era assim que as pessoas eram tratadas como mercadorias. Então, assim, na minha concepção, é inadmissível que uma pessoa que é trabalhador tenha tanta defesa, né, tanta defesa dos direitos do capitalista de explorar até o máximo que puder o próprio trabalhador. É incrível. Como é que você... Mas aí o cara reclama. Eu vejo isso muito. Né? A pessoa reclama que o salário está pouco, que está não sei o quê, que está não sei o quê. Mas ele, ao mesmo tempo, ele faz essa defesa exacerbada, né? E isso muitas das vezes acontece até com coerção, né? Muita gente foi coagida, coação, né? Muitas pessoas foram coagidas a votar em certos candidatos, porque senão seus empregos estariam em perigo, e dentre outras coisas. Né? Então, assim, por aí você tira. Então, ou seja, o capitalista não tem nenhum interesse em te pagar um bom salário ou tratar bem ou te pagar benefícios. Ele quer mesmo que você trabalhe 18 horas, como era assim antes da Revolução, que as pessoas trabalhavam 18 horas. Ou seja, o dia tem 24 horas, você trabalha 18, meu amigo. Você não tem tempo para nada. Morria cedo, envelhecia logo. Era por isso que as pessoas morriam mais cedo ainda. As mulheres com 40 anos já eram idosas, avós e idosíssimas. Os homens também. E os homens morriam cedo. Morriam cedo. E as mulheres também morriam cedo, mas os homens morriam muito cedo. Porque eram uma labuta diária. As crianças envelheciam também rápido. Por quê? Porque já estavam trabalhando também, sendo exploradas. Essas pessoas construíram seus patrimônios explorando o povo, não foi beneficiando o povo, não. Tenha santa paciência. Um abraço e até a próxima.